Então hoje a nossa caminhada, o Espírito testificou comigo para nós caminharmos no livro de Eclesiastes. Amém? Então, você que está aí com a sua Bíblia, abre em Eclesiastes e nós vamos começar a meditar nessa noite, nesse livro tão especial. Amém? Primeiramente, vamos ter uma visão panorâmica do livro. Esse nome Eclesiastes, que está aí na sua Bíblia, ele é um nome de origem grega e ele significa o homem da assembleia. Qual assembleia? Né? Não é a Assembleia de Deus, tá? É a Assembleia do povo. É de onde vem a palavra, irmão Ivaldo, eclesia, que nas nossas Bíblias é traduzido, Mirelle, como igreja. Mas na verdade eclesia, Marlene, vai muito mais além de igreja. Eclesia, na verdade, era o nome que se dava na Grécia Antiga quando os cidadãos de uma cidade se reuniam para decidir algo a respeito daquela cidade. Como a igreja antiga via, Sheila, a si mesma como sendo a cidade de Deus, então eles adotaram o nome eclesia, ou assembleia, né? E aqui, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico e aramaico para o grego, que é a tradução da Septuaginta, lá no ano 170, mais ou menos antes de Cristo, adotou-se para esse livro do Antigo Testamento o nome então de Eclesiastes, o homem da assembleia. Em hebraico tem um outro nome que é Coelet, né? Coelet é um nome ligado à sabedoria. Esse livro é classificado no seu estilo literário como literatura de sabedoria, né? Então, junto com o livro de Provérbios, no Antigo Testamento, ele está enquadrado no grupo de livros conhecido como literatura de sabedoria. Tá? E o que ele vai apresentar aqui, irmãos? O pensamento, né, de um sábio que se denomina a si próprio como filho de Davi. Nós sabemos que trata-se do rei Salomão, né? E o objetivo é instruir o povo de Deus, especialmente os mais jovens. Tá? O livro originalmente foi escrito no idioma hebraico, né? Mas ele traz, Cristina, muito da mentalidade grega. Então, apesar de Salomão ter escrito o livro, na verdade esse livro ele foi compilado mesmo, ele realmente popularizou-se lá pelo ano 250 a.C., que é quando ali a Palestina já estava muito influenciada pelos costumes e cultura e mentalidade também, irmão Edson, da Grécia Antiga. Tá? Como é que eu sei isso? Pelo estilo do livro, né? Então, nós vamos ver algumas ideias aqui que tem muita conexão com a mentalidade e a cultura grega. Por exemplo, nós temos ideias no livro que tem conexão com algo chamado epicurismo, né? O que é o epicurismo? O epicurismo eram as ideias de um grego, um filósofo chamado Epicuro. E o Epicuro ele trabalha o uso da melhor forma de viver. E Eclesiastes vai abordar esse tema. Qual a melhor forma de viver? Qual o melhor estilo de vida? Qual realmente é a vida que vale a pena ser vivida? Outra coisa que vai aparecer muito em Eclesiastes, que também está relacionado também com a antiga mentalidade grega, é o ceticismo, né?
que é o ceticismo? É esse relativismo radical aqui que o livro traça, às vezes até de uma forma um pouco pessimista da vida, né? Então, tipo assim, tudo é visto, Roberta, com olhos, mas com uma certa desconfiança, um certo pé atrás, né? O Eclesiastes vai mostrar muito isso, tá? E no Eclesiastes nós vamos ver também, né, uma visão muito parecida com aquilo que os gregos chamavam de estoicismo. Inclusive eu tenho lido bastante ultimamente literatura dos estoicos, né? Quando o Eclesiastes, por exemplo, fala ali a respeito do domínio próprio, né, de estarmos conscientes que existe uma ordem eterna por trás de todas as coisas da vida, que precisamos viver uma vida, mas uma vida de forma ética, né? Respeitando o espaço do outro, a mentalidade do outro, Marcelo. Isso tudo são ideias que estão nas Escrituras Sagradas aqui, nesse livro que é Sabedoria do Antigo Testamento, mas também tem uma influência, né, da mentalidade da Grécia Antiga. E isso, para nós, é muito interessante. Por quê, irmão Paulo? Porque nós vamos vendo que Deus não é Deus só de Israel, só dos hebreus, só dos judeus. Obrigado, irmão. Nós vamos vendo, irmã Joseli, que Deus é Deus que entrou em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares. Amém? Eu lecionava ontem de noite lá na nossa igreja, né, a última aula sobre a civilização egípcia, e eu recebi um áudio, até nem mostrei para a pastora, de um aluno meu lá de Matinhos, né? Esse aluno, tudo que é curso que eu dou, ele faz. Mas ele me mandou um áudio dizendo assim: professor, eu não dormi direito à noite. Eu disse: por quê? Ele falou: porque eu acordava e ficava pensando, meu Deus, como é que pode Deus ter se manifestado do jeito que o professor mostrou lá para nós, na cultura egípcia, nas civilizações antigas, isso entrou na Bíblia e tem tantas ideias e tantos princípios e tantos conceitos relacionados com isso daí. E ele dizia assim: como é que pode? A gente está na igreja muitas vezes com a Bíblia na mão, lendo Bíblia, mas não enxerga essas coisas. Então muitas vezes nós temos, irmão Edson, uma visão muito dentro da caixinha, né? Muito restrita. Eu não estou dizendo que os deuses gregos é a mesma coisa que o nosso Deus, claro que não. Muito menos os deuses do Egito. Inclusive Deus lançou juízos sobre essas entidades. Mas eu estou dizendo que Deus, ele entrou na história, ele entrou na cultura, ele entrou nas civilizações muito antes dos hebreus existirem. E ele, como Senhor da história, foi conduzindo a história de maneira que tudo vai desaguar, né, nas Escrituras, especificamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é literalmente Deus que se fez carne e entrou na história. E a história nunca mais foi a mesma, a ponto que a história se conta antes de Cristo, Márcia, e depois de Cristo. Amém? Amém. Então esse é o nosso Deus. Aleluia. O Eclesiastes vai ter alguns trechos, irmãos, que ele é prosa, e alguns trechos que ele aparece na forma de poesia. Tá? E o livro aqui tem assuntos variados, né? Mas o principal deles é a tal da vaidade. É clássico isso, né? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Essa tal vaidade que aparece na tua Bíblia, na minha, no original hebraico é a palavra fumaça. Então, tipo assim, tudo aquilo que é feito sem Deus, até mesmo quando feito para Deus, mas se for feito sem Deus, inevitavelmente vai virar fumaça.
vai virar em nada. Um outro assunto muito interessante de Eclesiastes é a questão de que a vida é uma coisa cíclica. Então, quer dizer, vai geração, vem geração, nasce gente, morre gente, as eras avançam, o tempo passa e tudo, Ítalo, não é nada novo debaixo do céu. Aquilo que aos nossos olhos, irmão Paulo, parece ser novo, na verdade é algo que já aconteceu em algum momento, em algum lugar do mundo, da história. Para nós, Roberta, parece novo. Mas aos olhos do Senhor, que é eterno, é apenas, de repente, pode ser uma edição, né? A mesma coisa reeditada. E isso nos traz, Marcelo, uma segurança. Por quê? Porque da mesma forma como o nosso Deus governou a história no passado, mesmo naquilo que aos nossos olhos parece novidade, continua existindo o governo de Deus na história no presente. Deus nunca perde o controle da história. Deus é Senhor da história. Né? Então, na verdade, o que importa? O Eclesiastes vai trazer isso de uma forma, Ludmila, muito forte. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai conquistar suas coisas, ok. Você vai casar, vai ter filho, vai ter neto, que nem eu estou prestes a ter, né? Ok. Mas tudo isso não é o mais importante. O mais importante é conhecer a Deus. O mais importante é a tua vida com Deus. Amém? Por quê? Porque as coisas são cíclicas. Então nós não podemos ser como aquele homem que a Bíblia diz assim, né? Que trabalhou a vida inteira, juntou tudo que tinha em celeiros e um belo dia olhou para tudo que tinha juntado e disse assim, ok, e falou para a sua própria alma, come, bebe, descansa, alegra-te, porque tudo que você podia juntar, você já juntou, né? E o Senhor Jesus vai dizer assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E tudo que você juntou, para que será? Para quem ficará isso? Para que servirá isso? Amém? Então não tem nada errado você querer ter um carro zero, você querer ter uma casa própria, você querer ter um emprego melhor, você querer ser juíza. A juíza ali está distraída lá, mas não tem nada errado. Só que o objetivo da vida não é isso. A vida vai muito mais além dessas coisas. Amém? Bom, vamos ler então, né, após essa breve introdução do livro. Vocês já têm agora um panorama do livro, já sabem onde nós estamos pisando. Então, olha ali o capítulo 1. Vamos fazer aquele rodízio, né? Cada um que está com a Bíblia aí vai lendo, mas leia alto, que nós estamos em bastante pessoas. Leia bem alto então o versículo quando chegar a tua vez, tá bom? Eu vou começar com o verso 1. Então, Eclesiastes capítulo 1, verso 1, diz assim: Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades e vaidades, diz o pregador. Vaidades e vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? 4.
5. O sol continua a nascer, se põe e volta a seu lugar para começar a 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus ciclos. 7. todo o corre para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nasce os rios, e tudo começa outra vez. 8. Todas as coisas são possíveis. Vários que ninguém as podem destruir. Os olhos não se partem, nem os ouvidos se enchem. 9. Que foi, que há de ser, e o que se fez. Isso não vazio, não há nada de novo debaixo. 10. E há algo que se possa dizer. Veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. 11. Ninguém se esqueça do que era na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados do que é depois dele. Deus é e rei de Israel de Jerusalém. 13. Deu? 13. E propus no meu espírito procurar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. É uma tarefa ingrata que Deus confiou aos filhos de Adão para delas se ocuparem. 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é conhecimento. E apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto irá a função do Espírito. Quanto mais sábia é a pessoa, mais conhecimento ela tem. Quanto mais sabe, mais sofre. Amém? Então aqui está o capítulo 1. Ó. Vamos fazer alguns destaques aqui. Se você olhar dos versos 1 a 11, ele está dizendo o seguinte, que não se pode apontar um sentido determinado para tudo que se vê. Né? Que tudo que se vê parece mais um eterno retorno das mesmas coisas. Né? Dá uma lida ali para nós. A minha tradução fala palavras do Eclesiastes, né? As traduções de vocês dizem palavras do pregador. Sim. Né? É a mesma coisa. O pregador é Salomão. Bem-vindos, irmãos. Nós estamos meditando em Eclesiastes, capítulo 1. Tá? Eu dei um panorama do livro, agora nós estamos dando uma olhada no primeiro capítulo. Então veja lá. Ele lança uma questão aqui no verso 3. Alguém leia o verso 3 para mim, bem alto. Que proveito tem o homem e todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então a pergunta é o seguinte: tudo aquilo que eu e vocês trabalhamos dia após dia, qual o proveito que isso nos traz? Bom, algum proveito obviamente traz.
Me dê um exemplo de um proveito do teu trabalho. Teu trabalho secular, lá onde você trabalha. Salário? Muito bem. Alguém aqui gosta de trabalhar, quer trabalhar sem salário? De graça? Ah, não. Se quiser, me avisa que eu te arrumo lá em casa. Tá, então salário. Muito bem. Outro proveito de trabalhar. Aprender. Ah, muito bem. Eu já ia dizer isso. Não pensem só em coisas materiais. Aprender. Quem trabalha, Aprende. aprende a trabalhar. E aprende coisas novas também. Outro proveito de trabalhar. Produzir. Muito bem. Produzir para a sociedade, produzir para a empresa. A empresa também tem que ganhar, né? Senão não tem sentido contratar nós, né? Produzir para si mesmo, né? Muito bem, o que mais? Segurança, né? Quer dizer, quem trabalha está seguro de que tem um sustento. E com isso que tu falou, vem outra coisa conectada. Você busca trabalhar para ter essa segurança e tal, mas a troco de quê? Para quem é essa segurança? Hã? Para a sua família. Tem um monte de família que hoje eu estou feliz da vida, né? O que eu mais gosto é famílias. Né? Segurança para a sua família. Educar os seus filhos. Né? Tá, vamos pensar agora em coisas um pouquinho materiais também. Né? A casa aqui da irmã Mari, essa área que eu gosto tanto de fazer grupo familiar aqui, apareceu do nada, assim. Não. É fruto do quê? Trabalho. Então, benefícios de trabalhar. Sua casa. Né? Seu carro, para quem tem carro, quem vai ter ainda. Quem vai ter aí? Amém. Ou sua moto. Outro benefício de trabalhar. Sua casa não tem nada dentro, é isso? Adquire coisas. As coisas que você compra dentro da sua casa. Enfim. Então, a pergunta é, qual o proveito de trabalhar? Já vimos que tem proveito. Ok? Agora, a palavra-chave aqui do verso 3 é fadiga. Lembram do meu sermão do domingo passado na igreja? Quem não assistiu, vai lá no nosso YouTube e assiste. Qual foi o tema do meu sermão do domingo passado? Vamos ver quem estava na igreja aí. Todos. Ih, tão fraco, hein? Domingo passado agora. Todos o quê? Trabalham. Mas nem todos. De novo? Foi o meu sermão, Júlio, domingo passado. Todos trabalham, mas nem todos edificam, Roberto. Então, trabalhar é uma coisa, edificar é outra, Letícia. Quando eu trabalho e trabalho em Deus, eu não só trabalho, mas eu trabalho e edifico. Porque no fundo eu trabalho, mas quem faz acontecer através do meu trabalho é Deus. Exemplo, quando eu saio para vender, atender meus clientes, eu sempre digo, Espírito Santo, vamos junto comigo. Espírito Santo, sente aqui do meu lado no meu carro. Espírito Santo, caminhe comigo nessa rua. Espírito Santo, visite comigo esse cliente. Eu estou trabalhando, sim ou não? Sim, mas é um trabalho que está edificando. Agora, tem gente que só trabalha. Vocês devem conhecer um monte de gente assim.
Talvez você já foi assim. Trabalha, mas não edifica nada. Trabalha, conhece gente sim, mas meu nome é trabalho, aí você vai ver, não tem nada. E parece que as coisas que tem, perde. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é trabalho sem Deus. Trabalha, mas não edifica. Então aqui, Júlio, o trabalho é uma coisa que, como tudo na vida, irmão Ivaldo, nós temos que saber usar. Nós temos que saber usufruir, Paulo. Deus é Deus de trabalho, porque Deus não gosta de gente preguiçosa. Eu sempre falo isso. Só que o trabalho tem que ser feito, Ítalo, em Deus. Porque se não for assim, não passará de aflição, cansaço e vaidade. Opa! Esquenta a cabeça não. Já passa. É tranquilo, nessa idade eles são de borracha, não acontece nada. É mais o susto, ele só leva o susto. Vamos lá. Tá entendendo, Roberto? Lá onde você trabalha, todo mundo vai feliz, alegre, saltitante trabalhar todos os dias? Ou tem aquele que vive reclamando? Aquele que vive reclamando não passa de vaidade. Você pode ver. Compare aquele que vive reclamando no seu ambiente de trabalho com aquele que trabalha dando graças a Deus e reconhecendo que aquele trabalho é dádiva de Deus para a vida dele. Você vai ver o que um conquista e o que o outro conquista, muitas vezes ganhando o mesmo salário, ou às vezes até o que glorifica a Deus ganha até menos e conquista mais. Por que tem gente que ganha menos e conquista mais? O segredo está em Deus. E irmãos, nós temos que ser gente decidida e definida com Deus. Nós temos que ser gente, Mirelle, que sabe o que é da vida. Porque tem gente que não sabe o que é da vida. Se ele está desempregado, sem as coisas, está reclamando. Se ele está empregado com as coisas, está reclamando. E nós temos que nós não podemos também enfiar na nossa cabeça, irmãos, essas bobageiras que esse pessoal aí da canhota tenta colocar na cabeça da gente. Essas bobagens. Contra o empresário, contra o rico, contra o empreendedor, contra não sei o que. Meu Deus do céu, a minha Bíblia diz o que, Júlio? Que Deus criou o rico e criou também o pobre. Aí eu vou ficar querendo sabotar o patrão lá na empresa, porque ele é empresário. Se não tiver o empresário, quem é que vai dar emprego, irmão? Se não tiver o rico, quem é que vai pagar salário? Se não tiver o empreendedor, quem é que vai abrir empresa? Aí daqui a pouco tá todo mundo nivelado, niveladinho, todo mundo pobre, miserável, vai morrer todo mundo pobre abraçado junto. É isso que a gente quer? Claro que não. Então abençoe sua empresa, abençoe seu patrão, abençoe o rico. Mas o rico deixa o rico ser rico, meu irmão. Aí ele anda de helicóptero, de jatinho, de jet ski, glória a Deus, deixa que ande. Se anda é porque conquistou para andar, beleza. Você faz o teu trabalho em Deus e vive a tua vida. Cuida da tua casa, cria os teus filhos. Seja ético, correto, esforçado, dedicado no seu ambiente de trabalho. E se for a vontade de Deus, um dia você também fica rico. Não sei, quem sabe. Mas nós temos que entender que tem que ser em Deus. Amém? O homem que doou a minha casa, todo mundo sabe aqui do testemunho da minha casa, não preciso contar, né? O homem que doou a minha casa, tá? Esse homem, ele estava entre os 10 mais ricos do Brasil. Aqueles ranking da Forbes, sabe? Ele estava no ranking entre os 10 mais ricos do Brasil.
Me doou uma casa. E eu ouvi da boca desse homem, ele já partiu para a eternidade. Ele morreu com 81 anos. Eu ouvi da boca desse homem, ele dizendo assim, quanto mais gente eu ajudo, mais rico eu fico. Entende? E uma coisa que marcava muito, né, era a simplicidade desse homem. E no velório desse homem, infelizmente eu não pude estar lá, mas eu ouvi os relatos, né, de muitas e muitas pessoas, porque foi centenas de pessoas. Esse homem foi velado na catedral lá na cidade dele, Caxias do Sul. A catedral estava cheia e as pessoas iam na frente, lá do lado do caixão, chorando, contar o testemunho de como ele ajudou elas. Uma pessoa ele ajudou pagando a faculdade do filho que não podia mais pagar. Outra pessoa ele ajudou, enfim, de várias maneiras. Entendeu? Foi um homem que ajudou muita gente na sua vida. E eu ouvi ele dizer isso para mim. Eu disse um dia para ele: o senhor ajuda tanta gente, inclusive eu, né? E como que é isso? Né? Não lhe faz falta? E ele dizia assim, e detalhe, não é um homem que nasceu rico, é um homem que construiu fortuna, que quando era criança, ele um dia contou para nós que ele comia pão mofado, de tão pobre que eles eram, lá na Serra Gaúcha. E aí ele disse isso para mim, olhou bem no meu olho e disse assim: meu filho, quanto mais gente eu ajudo, mais rico eu fico. E ele olhou e disse assim para mim: lembra aquela oração que você fez por mim, o dia que a gente comprou a tua casa? Que eu pedi que você orasse por um negócio que eu estava em dúvida se eu devia fechar ou não, e vocês oraram, você e tua mulher? Eu digo, lembro. Ele disse assim: pois é. Eu voltei lá, fechei o negócio. Só na assinatura do contrato, eu não botei nada. Eu não botei dinheiro. Era um empreendimento imobiliário. Ele disse assim: só na assinatura do contrato eu lucrei 1 milhão, só de botar meu nome. No outro dia eu já tinha lucrado 1 milhão. Os terrenos valorizaram de um dia para o outro, eu ganhei 1 milhão. E aí ele olhou e também disse assim para mim, eu achei muito interessante essa observação que ele fez. Ele disse assim: isso aí é 10% do que eu investi abençoando você com a tua casa. Então, um homem que entendia princípios, irmãos. Né? E às vezes a gente fica, né? Às vezes tu fica vendo gente por aí, aquele cara que anda né? Com prego no chinelo de dedo e quer dar uma de gostosão. Não quer olhar para a cara dos outros. Hã? Então, irmãos, vamos lá. Eu quero que você observe aqui, ó, rapidinho, o verso 4, ó. Alguém lê bem alto, Eclesiastes 1:4 para nós. Pessoas nascem e pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Por que o mundo continua sempre o mesmo? Porque nasça gente, morra gente, o pecado influencia no mundo. Então a gente vê muitas essas coisas por aí. Vamos mudar o mundo. Né? Beleza, tá tudo certo. Não sou contra a campanha da fraternidade, doação agora lá para o meu estado, lá, né? Não sou contra obras sociais, tem que fazer mesmo essas coisas aí. No que você puder ajudar, ajude. Só que entenda uma coisa: não é essas coisas que vão mudar o mundo. Você pode ver lá no Rio Grande do Sul, lá, tonelada de doação, mas tem gente brigando lá e se matando com espeto de churrasco. Tem governo já fazendo maracutaia lá. Tem gente já se aproveitando até, infelizmente, em abrigos e tal, para fazer o mal para outros. Sabe o que é isso? É a natureza caída do homem.
Então, a gente precisa entender que a solução mesmo para o mundo caído está em arrependimento e fé em Cristo Jesus. Claro que você não vai chegar para o cara lá que ficou debaixo d'água lá e perdeu tudo, falando isso, arrependa-se, creia no Senhor Jesus. Ah, beleza. Legal, mas eu estou com fome, cadê o mantimento? Cadê a cesta básica? Isso aí também tem que acompanhar. Tá tudo certo. Só que uma geração vai e outra vem e o mundo continua sendo o mundo, com as suas misérias, porque o pecado está presente ali. E a única maneira de operar uma real transformação é o arrependimento e fé em Jesus, começando por mim e por vocês. Hoje eu falava com a pastora de alguém, que o outro alguém fez um desaforo para ele. E esse alguém hoje sentou na minha mesa e disse assim, não perdoo. E eu olhei bem e disse assim, que tipo de crente é esse? Hein, Márcia, se nós for levar ferro e fogo e brigar com todo mundo que já fez alguma coisa de ruim pra gente nessa vida, nós não vamos viver com ninguém, irmãos. Ah, pastor, o senhor fala que não é no seu coro. É, claro que não. Eu vivi as minhas experiências, você vive as suas. Mas o princípio vale para nós tudo, irmãos. É melhor perdoar e abandonar esse negócio aí do que você ficar remoendo coisas de coisas ruins que os outros fizeram para você. E a pergunta é essa, e eu faço essa pergunta para mim mesmo nessa noite. Que tipo de crente sou eu? Que tipo de crente é você? Somos nós. Se a gente não perdoar. Claro, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica, né, meio emburrado e tal, e às vezes você vê aquela pessoa, fica meio constrangido, é natural que isso aconteça por um tempo. Mas tem gente, irmão, que morre sem perdoar os outros. Que negócio é esse? Que vida miserável é essa? Então, por mais dificuldades que os outros nos causem, mas o caminho do perdão, irmão Hélio, sempre é o caminho melhor. Amém? Ele vai falar aqui no verso 5, ó, que o sol se levanta e se põe, que o vento gira para o sul, volta para o norte, né? Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca transborda, né? Porque é o ciclo da água que você aprendeu na escola. Lembra do ciclo da água? Né? Roberta, vocês ensinam essas coisas na escola para as crianças? O ciclo da água. Né? E aí no verso 8, ele vai dizer uma coisa interessante. Leia lá o 8 para nós. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. A minha tradução diz assim, ó, todas as coisas são difíceis e não se pode explicá-las com palavras. Sabe o que é isso, Ita? Isso aqui é simplesmente o seguinte. Existem coisas inexplicáveis e o que é inexplicável, inexplicável está. Não aflige o seu coração buscando explicações com coisas que não se explicam. Vou lhe dar um exemplo. O livro de Jó. Quem aqui já leu o livro de Jó? Você não tem a impressão que é uma baita sacanagem que fazem com a gente? Porque você lê, tentando descobrir a resposta ali para o problema do mal, né? Porque o livro de Jó é isso, né, Mirelle? O livro de Jó é o seguinte: por que coisas ruins acontecem para gente boa? E por que de repente gente que não vale nada se dá bem na vida?
E a gente faz essa mesma cara que a Roberta está fazendo, porque a gente não se conforma muito, né? Tipo assim, por que eu que sou todo certinho, passo perrengue com meus boletos, e o cara que não trabalha, belo dia ganha uma herança e fica milionário, pô. Tremenda sacanagem isso daí, né? A gente não se conforma muito com isso. E o livro... Não, é verdade. E o livro de Jó é mais ou menos isso. Por que o cara que era justo, reto, temente a Deus, que o próprio Deus assinava embaixo, né? O cara perde tudo, os filhos morrem, a mulher larga dele, fica todo perebento em cima do monte de lixo, né? E aí vem lá os amigos. Muito amigos. E com os amigos daquele, irmão, não precisava ter muito inimigo, né? Porque a gente pensa que os amigos vêm para consolar e os amigos vêm para questionar e confrontar ele e meio que dar uns bate-boca ali, né? E aí chega no final da história de Jó, a gente pensa assim que Deus vai descer numa nuvem e pá, vai matar a charada. E Deus simplesmente vem mesmo num redemoinho, faz um monte de perguntas que não tem resposta. E tipo assim, o livro termina sem Deus responder. Simplesmente Deus restabelece Jó, não é isso? Nós lemos Jó, né, no grupo familiar, né? Acho que um ano retrasado. Então tipo assim, uma Roselane, o Jó, né? Beleza. Restabelece a saúde, restabelece a mulher e os filhos e o dobro de bem. Ele ganha tudo o dobro, né? Só que não responde, Júlio, a grande pergunta: por que coisas ruins acontecem pra gente boa como Jó? E aí é o seguinte, Marcelo, é o que diz o Eclesiastes aqui: não há explicação. O livro simplesmente mostra o seguinte: tem coisas que Deus não vai te explicar, que você, Marlene, ou crê ou não crê. Quarta-feira eu estava lecionando lá na Chama do Avivamento, Introdução aos Evangelhos, e eu tenho um aluno lá que é muito curioso, que é o Carlos, e o Carlos não é crente. Você já vê, só comigo que acontece essas coisas, né? O cara que não é crente vai estudar teologia. E às vezes os crentes não querem estudar. E detalhe, o cara não mora aqui, ele vem lá de Pontal com a mulher estudar. E aí o Carlos é assim, volta e meia, ele vem com as perguntas assim que ele quer que eu explique ali quem nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha e tal. Não tem explicação para algumas coisas, né? Ele fica meio inconformado. Mas a gente continua ali firme. Então aqui, ó, é disso que ele está falando, entendeu, Cristina? Tem coisas que são difíceis e não se explica com palavras. Às vezes se explica com atitudes, com exemplos e tal, né? Mas tem coisas que de jeito nenhum se explicam. E aí entra a fé. Ou eu acredito e aceito, ou não. Agora eu vou te dar um exemplo de outra coisinha inexplicável. Você não acha inexplicável por que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, se entregou por um camaradinha que nem eu, que nem você, pecador? Inexplicável. Mas ele se entregou. Glória a Deus. E a gente crê nisso, não crê? A gente confia que a nossa salvação está nisso. Agora, quem me garante que a minha salvação está... Bom, está escrito na palavra e a garantia é Deus. Nós temos que entender que Deus não precisa ficar dando garantias, porque Ele é a própria garantia. A partir do momento que Deus tiver que te dar alguma garantia, deixa de ser Deus. Porque aquela garantia que Ele der será maior que Ele. E aí Ele não é Deus. Então o único que é avalista de si próprio é Deus. Talvez você não tinha pensado nisso, né? Estou ouvindo as catracas da cabeça de vocês se mexerem.
Isso que nós estamos fazendo aqui hoje chama-se meditar nas Escrituras. Ler, todo mundo lê a Bíblia, mas muitas vezes então, tem gente que lê e não entende nada. Ou até lê, mas entende meio esquisitão. Por isso que eu gosto de grupo familiar, né? Olha ali. Verso 9. Quem vai ler bem alto? O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo Neste mundo. Então, se nesse mundo, Júlio, Letícia, não tem nada de novo, aonde está a novidade para nós? No mundo? No mundo? Vindouro. Vindouro. Você já ouviu o pastor ou a pastora falando assim para você, principalmente os jovens aqui, ou seu pai, sua mãe, dizendo assim: olha, nesse mundo não tem nada para você. A gente que é pai gosta de falar essas coisas. Vamos congregar, vamos para a igreja, que esse mundo não tem nada para você. E não tem mesmo. Não. Eu vivi o mundo, me converti, vim do mundo, fui mundano, eu sei muito bem disso. Esse mundo não tem nada para mim. Por isso que eu não volto para lá. Aonde está a novidade? O diabo tenta iludir as pessoas. Dizendo, você está na igreja, você vai gastar a sua vida, blá, blá, blá. Esses papos bobo do diabo, irmão. Os melhores anos da sua vida. Blá, blá, blá. Daí, melhor gastar os melhores anos da minha vida com os irmãos, louvando a Deus, adorando, e enchendo a cara de trágula num bailão, do que prostituindo. Então esse mundo, no fundo, não tem nada para nenhum de nós, irmãos. Aqui é o que a Bíblia diz, tudo que tem debaixo do sol, tudo que tem nesse mundo, não é novidade nenhuma. A novidade está naquilo que Deus nos proporciona. Glória a Deus. E nós já podemos experimentar parcialmente isso no ambiente do reino de Deus. A novidade não é física, essa é a sacada. A novidade é espiritual. Amém? Amém. O verso 10, o que diz lá? Vamos lá. Será que existe alguma coisa que você possa dizer? Veja, isso não é novo. Só isso? Não já existe. Em tempos passados, muitos anos de nós. Então olha ali, ó. A novidade está em Deus, porque fora Deus, tudo que existe, já existiu antes. Então, eu fico surpreso. Algumas manifestações, vamos dar um exemplo. Algumas manifestações espirituais na igreja, né? Eu me lembro lá nos anos 90, irmão Ivaldo, início dos anos 2000, que tinha aquela coisa da gente orar, né? E daqui a pouco as pessoas caírem no culto. E aí eu me lembro naquela época, né? Acho que o Marcelo pegou essa época também, parecia assim, novidade, né? Eu orei lá, e o pior é que às vezes isso até meio que virava modismo, lembra? Né? Tinha gente até que se fosse no culto lá e não caísse, não dava bom não o negócio, né? Irmão, isso daí é mais velho que a minha tataravó. Você vai olhar, isso aí é uma ignorância. O problema é que a igreja muitas vezes não conhece a sua própria história. Você vai olhar a história da igreja, lá em 1700 e pouco, lá nos avivamentos, lá na América do Norte, lá no tempo do Daniel Boone, daqueles caras lá, já tem relatos de cultos que os irmãos estavam buscando a face do Senhor e de repente alguém caía no espírito. Línguas, então, aí mais velho ainda. Então, às vezes, vem algumas coisas na igreja, né, e se coloca assim como algo novo, algumas manifestações. Por isso que nós não devemos nos guiar por manifestações, mas sim por palavra de Deus.
Eu não sou contra manifestações, dons espirituais. Embora, claro, o pastor é muito mais pentecostal do que eu. Você sabe que na equação aqui eu sou mais presbiteriano do que ela. Pentecostal aqui é ela, não sou eu. Né? Por isso que a gente... Pão com manteiga. Né? A pastora entra com o arrepio, eu entro com a palavra. Se bem que ela está ficando assim, né? Inclusive amanhã ela que vai pregar. Ah, é? É, ela está sendo informada agora. Vocês já me aturaram 2 domingos, né, irmão? Agora voltou de viagem e tal, vamos botar essa mulher para trabalhar. Mas lá eu trabalhei também. Ai, mas não pregou. Então, assim, a novidade real, Mirelle, está na palavra. Amém? Nós não precisamos, Andrew, ficar caçando nada novo, inventando moda em igreja. Porque a novidade está na palavra. Ixi, Não, hoje ela está. chique. Aqui é uma diaconisa. Essa. Tá de longo. Vamos adiante para nós encerrar, porque eu estou sabendo que hoje tem um negócio diferente. Então olha ali, ó. O verso 12, ele diz que... Aqui ele mostra quem é o autor do livro, ó. Lê o 12 aí, Edson, para nós bem alto. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Aí, ó. Quem foi rei sobre Israel em Jerusalém? Salomão. Né? E o verso 13, pode ler, Edson, também, bem alto. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu está Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Ó, o início do verso diz assim na minha tradução, ó gente. Propus no meu espírito procurar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. A tradução do Edson usa uma palavra interessante, esquadrinhar. O que é esquadrinhar? É procurar entender com a sabedoria de Deus. Então nós devemos buscar ler a Bíblia na dependência do Espírito Santo, irmão Paulo. Por quê? Porque quando eu leio dessa forma, há uma sabedoria especial de Deus liberada para que eu entenda a palavra com olhos espirituais. Amém? Ler por ler é uma coisa, esquadrinhar é ir a fundo, é entender com o entendimento de Deus. Então o que você tem que fazer antes de ler a Bíblia? Primeira coisa, você sentou para ler a Bíblia, abriu sua Bíblia, você vai orar. E orar a quem? Ao Espírito Santo. E você vai dizer a mesma coisa que eu digo quando eu vou vender. Espírito Santo, sente aqui do lado comigo e ilumina as Escrituras aos olhos do meu coração. Você depois vai dar o testemunho para mim, lá na igreja, que você começou a ver coisas na Bíblia que você não via. Amém? Aleluia. Isso nós chamamos de meditar nas Escrituras. Glória a Deus. Olha ali, já indo para o final, né? Ele diz aqui no verso 14, então, que ele examinou as coisas que se fazem debaixo do sol, né? As atividades do homem que se faz debaixo do sol. Você percebe que ele faz uma diferenciação abaixo do sol e acima do sol?
Abaixo do sol é o mundo dos homens. Acima do sol é o mundo de Deus, é o mundo das coisas espirituais. E tudo que se faz abaixo do sol, ele diz, é vaidade e aflição de espírito. Então, assim, trabalhe, estude, faça as coisas, dedique-se, pague o preço, mas não faça dessas coisas o teu Deus. Tua casa não é teu Deus, teu carro não é teu Deus, teus bens não é teu Deus, teu cônjuge não é teu Deus, teus filhos. Você já viu que tem gente que idolatra coisas e idolatra pessoas, teu ministério, tua igreja. Não, teu Deus é teu Deus e ele tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Né? Porque se você perde o foco, isso é uma vaidade. Entendi ele aqui que eu acho que engasgou. Ei. Foi. Amém? Mais ainda? Não vai engasgar de novo. Foi a Lute. Viu? Tinha que ser a Ludmilla. Então vamos lá, ó. Quietinho aí, vamos. Isso aí. Então olha ali. Verso 15. Vai lá. Lê bem alto aí com esse bocão que Deus te deu, irmão. Vamos lá. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Isso aqui é o popular pau que nasce torto. O único pau torto que pode ser endireitado é quando cai na mão do carpinteiro de Nazaré, que é Jesus. Glória a Deus. Agora, fora isso, não queira endireitar o que é torto pelas tuas próprias forças. É isso que ele está dizendo aqui, porque você não vai conseguir. Então, assim, um caminho torto, a única coisa que pode acontecer, né? Eu fico surpreso, irmão. A gente não pode ser sem noção das coisas, né? Tem gente que tá andando num caminho torto, com aquela esperança assim, mas um dia, quem sabe, lá na frente endireita. Não vai endireitar. A tendência do que é torto é ir ficando cada vez mais torto. Assim como a tendência do que é reto é continuar reto. Isso não é nem Bíblia, isso é física. Lembra quando você estudou física na escola? Movimento em linha reta, né? Um corpo que recebe um impulso, né? Se não houver um outro impulso contrário, por toda a eternidade ele continuará em movimento. Como é que chamava mesmo? Movimento retilíneo uniforme. Ou vocês faltaram aula de física aqui, quem estudou? Então, uma vida que recebe um impulso no caminho certo, no caminho reto, a tendência é o quê? Continuar reto. Agora, fez uma trajetória torta, né? Precisa algo que o endireite. Esse algo, na verdade, não é algo, alguém, né? Tem nome: Jesus. É a música que as crianças cantam na escolinha, do homenzinho torto. Né? De homenzinho torto a Bíblia encontrou. Ó, é na palavra. A palavra não é um livro, é uma pessoa chamada Jesus. O livro é só o registro. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Então tem coisa que é torto e não é você que vai endireitar. É só Deus. Amém? Porque às vezes a gente fica fazendo umas coisas
Tem um amigo meu que tem um ditado assim, ó, subiaba cego dançar. Às vezes a gente fica fazendo umas coisas e nós devemos fazer o bem para os outros, tá tudo certo, mas você já viu aquele cara que você fica fazendo e o cara nunca quer saber de nada? Gosta das coisas tortas, quer viver uma vida torta. Chega um belo dia, então deixa ele seguir o caminho torto, ué. E se você olhar Jesus nos evangelhos, você vai ver que quando Jesus pregou o seu sermão lá, diferenciando o que é ser discípulo do que é ser mero seguidor, e o pessoal ficou meio brabão lá, meio burrado com ele, foi embora, Jesus não saiu correndo atrás dizendo, pelo amor de meu pai, volte! Não, ele olhou para os 12 lá que ficaram, olhou para a cara deles e disse assim, estão querendo ir também? E o Pedrão já se manifestou, né? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? E é verdade mesmo, o Pedro teve muita noção daquilo que ele falou ali, porque, meu irmão, é só ele que tem as palavras da vida eterna. Sem Jesus nós estamos no mato sem enxada. Então, o verso 16, o Salomão vai dizer no seu próprio coração, ó, desenvolvi, acumulei sabedoria mais do que todos os que vieram antes de mim. Minha mente alcançou sabedoria, conhecimento. Ó, 17. Esforcei o meu coração em compreender a sabedoria, o conhecimento, a tolice, a insensatez. Reconheci que nessas coisas também está a aflição de espírito. E aí ele vai terminar no 18 falando o seguinte. Muita sabedoria, diz a minha tradução. Muito desgosto. E é verdade, eu sei porque eu sou um homem que estudo muito, vocês sabem disso. E essa é a parte ruim do estudo. Quanto mais sabedoria, isso também tem um lado ruim. Sabe por quê? Porque você começa a olhar as coisas de uma maneira que outras pessoas não conseguem enxergar, irmão. E aí você começa, às vezes, a ser um pouco desgostoso. Vou lhe dar um exemplo. Eu estou em vários grupos de pastores. Não sou melhor do que ninguém. Nem quero ser. Mas esses dias, num determinado grupo que eu estou, alguém fez um comentário sobre profecia, profeta, profético e tal. E eu tive a feliz ideia de dar a minha opinião. Ah, irmão, cuidado com essa coisa de dar a sua opinião. Porque às vezes a melhor opinião é a gente ficar quieto, né? Fechado. E eu peguei e gravei um vídeo. Vocês sabem como é que eu sou, né? Sabe, Marlene? Qual é meu apelido aqui em Paranaguá? Pode falar, não vou ficar bravo. Qual é meu apelido aqui em Paranaguá? O que eu sou, Cristina? Muito o quê? Bíblico. Tem gente que acha que eu me ofendo com isso. Não, isso para mim é elogio. Nossa, já deve ter ouvido isso. Nossa, pastor Alessandro é muito bíblico, muito chato. E eu sou mesmo, a minha mulher sabe. Bem chato. E aí, Mirelle, só que assim, ó, na minha cabeça, velho, fazia todo sentido. Eu disse, não, isso da época. E aí, sabe, você gravei um áudio assim, acho que uma meia hora falou. Meu Deus. Também meia hora. Tem gente que escreve textão, né? Eu gravei um áudiozão, né? Pá, botei ali, né? Meu, e aí eu vi que ficou um silêncio assim no grupo. E aí eu pensei, né, Roberto? Eu suspeitei assim, eu pensei, ou eles gostaram muito, ou eles detestaram muito. E aí
passou um tempo e tal, um determinado pastor desse grupo, que é muito amigo meu e tal, foi lá me fazer uma visita, estava lá no meu escritório conversando comigo, ele disse assim, rapaz, aquele áudio que você botou lá, você não é Gino Pano pra manga que deu aquele negócio. Eu digo, por quê? Ele disse assim, não, porque você foi muito... Você foi muito duro. Eu não sei. Porque assim, entre pastores, né? Eu acho que não pode ter muita florzinha. Eu, pelo menos, se vier me der outro pastor vier me dar uma lambada, eu não vou ter problema com isso. Você foi muito duro, a sensibilidade dos colegas, e não sei o quê, e você fez uma crítica, foi muito ácido, sabe aquela coisa? Você foi muito ácido, e assim, e eu disse assim, mas por que eles não falaram? Aí ele disse assim, não, eles não falaram. Porque não tinha o que falar. Eu disse, mas por que não tinha o que falar? Aí ele disse assim, não tinha o que falar porque você foi tão bíblico que eles não tinham argumento. Aí eu disse assim, então deixa eu entender. Então não é o que eu falei, é como eu falei. Exatamente. Ele disse assim, você está certo em tudo que você falou. Só que você foi muito mordaz. Aprenda uma palavra nova para você vocabulário. Mordaz. Dói até os dentes. Mordaz é aquele cara assim que é muito... no português, claro, chutou a canela com muita força. Não, aí eu até... Depois teve uma ceia lá, que os pastores estavam e tal, aí eu até fui lá, fui ceiar com os irmãos, disse, né, olha, se você feriu lá a sua sensibilidade e tal, leva mal. Minha ideia era colaborar com o diálogo, não era isso, né? Vida que segue, né? Não sair do grupo nem nada, porque você tem que ser maduro para ouvir e para falar também, né? Vida que segue. Continuo lá, esses dias estive lá reunido, tomei café com eles e tal, demos risada, tá tudo certo, né? Mas é isso aqui, quanto mais conhecimento, esse é o fardo de pessoas como eu e como vocês também, porque nós somos um ministério de ensino, é ou não é, irmão Ivaldo? Às vezes vocês não vão em alguns lugares tal e ficam assim, nossa, viajou na batatinha. Porque o nível de ensino que vocês são submetidos é um nível forte. Forte. Não é, mamãe? Às vezes a gente fica meio assim, em alguns ambientes onde tem outros e tal. Não estou dizendo que nós somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, viu? Olha aqui para mim, ó. Quem é submetido a um nível forte de ensino no nosso ministério, irmão, nós temos que ter muito temor de Deus, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos que usar o nosso ensino, que é forte, para edificar outros. Eu fui muito infeliz, eu achei que estava edificando os colegas, e no fim eles ficaram, né? Mas enfim, eu me retratei, glória a Deus, né? Jesus me perdoou. Então agora eu meço as palavras quando eu vou falar algumas coisas ali, né? Mas nós temos que colaborar com o diálogo. Nós temos que usar o nosso ensino, que é forte, para edificar os outros, para abençoar os outros. E entender que o alvo número 1 do teu ensino é você. Glória a Deus. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é muito bonito, Mirelle, mas eu sou o primeiro que tem que viver. É verdade. E graças a Deus que tem a pastora na minha vida, porque às vezes quando eu não estou vivendo muito, É isso aí. ela olha para minha cara e diz assim, ei, cadê lá a mensagem que você fala para os irmãos? Vai voltar. É. Só que volta e meia ela leva também, né? Porque é assim, né? Dá e leva, né? Volta e meia é eu com ela, Marcelo, né? Olha pra cara dela e digo, e aí, que crente que você é? Eu só evito falar essas coisas assim perto da hora das refeições, para ela não ficar emburrada.
Às vezes pode rolar um jejum forçado, mas tudo bem. Até parece. Então, ó, sabedoria, né, irmão? Ó, não, viu, irmão? Pega essa. Hora de almoço, já você não critica, irmão. Tá tudo certo. Deixa passar. Entendeu? Irmão. E pra quem é casado aqui também, hora de ir deitar e tal, vocês entenderam? Tudo certo. A Marlene se mata. Amém, gente?